Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Como você sabe, nós estamos numa série sobre o Salmo 91. Hoje é um dia muito especial porque é o Dia dos Pais. E quando celebramos o Dia dos Pais, eu penso que, embora tenhamos todo um apelo pelas questões mercadológicas, comerciais, mas eu penso que essas datas elas são por demais importantes para nossa reflexão. Então, durante o ano nós temos Dia dos Pais, das mães, dos avós, das crianças, e Natal, enfim. Eu acho que tudo isso é importante para reflexão, para uma parada da nossa agenda e para olhar um pouco aos nossos arredores. Então eu vou falar um pouco sobre, nessa gota, o tema que eu estou dando é pai, um espelho, a vidraça e um reflexo. É assim a vida de um pai. Então, se você quiser ouvir essa mensagem na íntegra, eu vou pregar ela, se Deus quiser, daqui a pouco no culto, agora pela manhã em nossa igreja, Igreja Batista Alvorada, em Feira de Santana, vai estar lá completa essa mensagem. Então, nessa gota, eu queria que você entendesse que o pai, e é muito importante que saibamos separar claramente o que é um pai de um pai. Nós temos pais ausentes, negligentes, pais insolentes, abusadores, dominadores, enfim. Mas eu não vou perder o meu tempo, sinceramente, eu não vou perder o meu tempo falando de coisas ruins. Então eu quero ganhar o meu tempo falando de coisas boas. Eu quero pensar num pai que marcou positivamente, um pai que pode ter passado por alguns momentos difíceis, se arrependeu e está correndo atrás, como diz na gíria, do prejuízo. E dando essa ideia a partir do modelo de pai que nós temos, que é Deus. Então, o texto que eu quero que você depois medite está em Lucas, capítulo 15. Para quem não conhece esse texto, ele é um texto muito interessante. Por que eu falo que é um texto interessante? Primeiro, porque era muito comum Jesus contar parábolas. A parábola é um método muito comum no tempo de Jesus, e Jesus se apropria desse método, eu diria que de uma forma maestral. Jesus demonstra uma maestria em lidar com as parábolas. Então, em Lucas capítulo 15, ele conta três parábolas ininterruptas. É o único momento na vida de Jesus que ele conta três parábolas sem interrupção, sem sair do lugar, sem mudar o tema e sem ser incomodado para mudar a sua rota do pensamento. Ele conta a parábola da ovelha perdida, da moeda ou dracma perdida e do filho perdido. A ovelha perdida, ele conta a história de um pastor, e esse pastor vai atrás da ovelha perdida. A moeda, a dracma perdida, ele conta a história de uma mulher, que já era muito complicado para a época, uma época que marginalizava a mulher, a criança, o pobre, quem não tinha filho, uma mulher que não tinha filho, e também um gentio, quem não era judeu. Então, era muito marginalizada a mulher. E Jesus tem coragem de romper esse protocolo, quebrar esse paradigma e contar uma parábola com a mulher. Ele dá um show. Então, ele conta a parábola de uma mulher que perdeu a moeda e foi atrás. E depois ele conta a parábola de um pai. E o pai representa Deus, a mulher representa Deus, o pastor também representa Deus. Mas quando ele conta essa parábola do pastor, o pastor, como eu disse, vai atrás da ovelha, a mulher vai atrás da moeda, mas o pai não vai atrás do filho. O filho chega e diz: Pai, me dá a parte que me pertence. Eram dois filhos, um próximo e um pródigo. Os dois estavam distantes de Deus, na sua essência. Mas um sai da presença geográfica do pai, o outro fica na presença geográfica do pai. Mas ele tem um coração distante do pai. Enfim, a história é essa. O que eu quero que você entenda é o seguinte: que esse pai, ele é um pai tão amoroso que ele me mostra alguns ingredientes para a confecção de um bom pai. Primeiro é que ele tem dois filhos bem diferentes e ele individualiza o tratamento. Então, um bom pai é aquele que individualiza o tratamento. E eu diria que um filho também tem que individualizar. Ele tem que olhar para a mãe de uma forma, para o pai de outra forma, para o irmão de outra forma, para o ser humano de outra forma. A segunda coisa é o equilíbrio que ele tem em lidar com as demandas.
Por quê? Quando esse filho disse, estou indo embora para casa, para fora de casa, na cultura ele estava matando o pai. Eu não quero mais ser seu filho. E ele lida bem com isso. Ele não se desespera, ele não usa a sua influência, ele simplesmente deixa o filho ir. O filho, talvez gastando a sua fortuna com tantas coisas, com boemia, ele, depois que gasta tudo, ele descobre que as pessoas não eram amigos dele, era amigo do que ele tinha. Pena que eu não tenho tempo de contar tudo aqui, mas eu queria que você guardasse assim. O pai simplesmente espera que ele caia em si, e a Bíblia diz que ele cai em si. Mas quando ele cai em si, ele volta para casa, a ideia que vem no meu coração é que esse menino ele é tomado por remorso. Por quê? Porque ele volta para casa querendo ser tratado como escravo. Quando ele chega em casa, o pai pede: tragam uma sandália nos pés, um anel no dedo e uma roupa nova. O anel no dedo é uma formatura, é um sentimento de pertencimento. Você agora é legalizado, você de novo é meu filho. A sandália nos pés é a dignidade, a sua caminhada agora é outra. E a roupa nova significa nova vida, nova história, vestido e agora um revestimento. Mas quando ele chega com remorso, por quê? Porque ele quer ser tratado como escravo, como empregado. Aí a Bíblia diz que o pai dá um abraço nele, corre para a direção dele, dá um abraço, dá um beijo e não deixa ele falar, me trata como um dos teus trabalhadores. Ele não deixa o filho falar isso. Por quê? Porque quando ele pede para matar o bezerro cevado para fazer uma festa, ele estava dizendo: você não vai voltar como escravo. Quem volta como escravo é quem tem remorso. Mas quando a gente se arrepende diante de Deus, a gente tem que entender que Deus apaga por completo. Então, Deus não perdoa com ressalvas ou com reservas. Deus, quando Ele perdoa completamente. Tu- Tudo que eu e você precisamos aprender é na relação com Deus. Então, o pai deve ter sofrido, porque sofrer o que aquele pai sofreu não é brincadeira, não. Mas ele simplesmente amou, perdoou, não ficou magoado, não ficou com biquinho, ele simplesmente amou. Por quê? Porque o pai às vezes é um espelho. Os filhos olham e querem ser como meu pai. Às vezes o pai é como uma vidraça. Os filhos olham e atiram pedras. Mas o pai, no fundo, no fundo, ele vai ser sempre um reflexo. Um reflexo do que ele viveu, um reflexo do que ele passou, sobretudo um reflexo das suas escolhas. Até na relação com Deus Pai é assim. De vez em quando, as pessoas têm Deus como uma vidraça. Quando passam um momento difícil, quando passam por uma situação, eles olham e dizem: Deus, o Senhor me abandonou, por quê? E atiram pedras. Na maioria das vezes, Deus é um exemplo, porque a gente ama, a gente se relaciona, mas a gente precisa começar a entender que Deus é um reflexo maravilhoso do amor dele mesmo. A origem de Deus é o próprio Deus. Jesus Cristo é ele, o Alfa e o Ômega. Ele é o início, ele é o reflexo de tudo, ele é o início de tudo, ele é o nosso Salvador. Pai, obrigado por essa gota, pelo Dia dos Pais. O pai pode ser um espelho, uma vidraça, um reflexo, mas que os pais aprendam com o exemplo de Deus, que sejamos pais segundo o coração de Deus, e é assim que eu abençoo todos que me escutam agora, porque todos somos filhos, em nome de Jesus. Também te apresento aquelas mães que fazem papel de pais, os avós, que precisam dar um pouco mais, cuidar, guiar, porque um pai abandonou e elas tiveram de acolher e dar um pouco mais para que essa criança cresça e cresça com qualidade. Eu quero abençoar também esse povo, no nome de Jesus. Amém.